Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindas a esse encontro. Eu sei que esse não é o tipo de espaço que, se a gente pudesse, nos encontraríamos para conversar, né? Certamente, quem está aqui não planejou isso, e, mas, de qualquer maneira, saibam que vocês são muito bem-vindas, e eu acho que eu aprendi na caminhada da vida que quando a gente não planeja as coisas, a gente também tem uma oportunidade, de certa maneira, de aprender com elas. E é claro que a gente pode aprender ou não, se a gente conseguir ou não, mas não aprender com elas é perder uma oportunidade, isso é certo. Enfim, eu sou a Ana Maria Dalagnese, eu sou psicóloga, trabalho há bastante tempo com pessoas enlutadas, sou parceira da ONG Amada Helena, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre as perdas, sobre a perda, tá bom? Eu aprendi muito estudando com as perdas, estudando técnica, teoria, mas aprendo muito mais com as pessoas enlutadas, porque cada um de vocês, eu acho que aqui a gente está em majoritariamente mulheres, sabe aonde dói o seu luto e como dói o seu luto, né? Então, pode passar para a próxima. Eu quero fazer retomar provavelmente algumas combinações com vocês. Esse encontro é gravado, tá? Porque a primeira parte desse encontro, onde eu faço a explanação teórica, ele vai para as páginas da ONG Amada Helena, é material da ONG Amada Helena, e vai ficar acessível para quem se beneficiar dele, para quem precisar. Então, neste momento, vocês podem permanecer com as câmeras fechadas, com os microfones, anotem se tiverem perguntas, porque depois, na sequência, a gente vai poder abrir para conversar. Esse é para ser um espaço seguro e sigiloso. O que isso significa? Que aquilo que for falado aqui é de interesse desse lugar, dessas pessoas que se mobilizam, que confiam no trabalho da ONG, que confiam no meu trabalho, para esse encontro, né? A gente pede que, dessa maneira, ninguém tire print das telas, né, ou dos participantes de nenhuma forma. Acho que acho que a gente já está muito sensibilizado, então poder respeitar isso é fundamental. Também pedimos o respeito às diferentes formas de se expressar, de expressar as emoções aqui no espaço para isso, então que a gente possa expressar a nossa e respeitar a maneira que os outros participantes expressam a deles, né? As participações, então, ocorrer só após a gravação finalizada, né? Próximo. Além disso, durante a roda de conversa, depois que finalizar a gravação, a participação pode ser feita a qualquer momento, é uma roda de conversa, através da ativação do microfone e respeitando a ordem de fala. Aliás, eu vou querer muito escutá-las. E todos concordamos em manter o sigilo dos participantes e o respeito a todas as pessoas aqui presentes. Então, vamos lá. Eu quero começar esse nosso encontro de hoje trazendo esse fragmento do livro da Cris Guerra, que se chama Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. Ele é um livro que ele fala sobre luto, né? Um luto em especial, o luto que ela viveu, né, em função da perda do parceiro dela, mas eu achei esse fragmento muito importante, muito significativo para trazer aquilo que eu já penso e conheço da perda gestacional, da perda neonatal, das perdas infantis, né? Se a gravidez é uma verdade que vai crescendo à medida que a barriga cresce, a morte é uma verdade disfarçada de absurdo. Não fomos educados para acreditar nela. Sequer aprendemos a aceitar que ela existe. A morte é simples,
assustadoramente simples. Você olha para um corpo inerte, que era de alguém que você amava muito, e então compreende. Aquela pessoa não está mais ali. Não é um problema para ser resolvido, não é uma doença para ser curada. A morte é um fato. Não se arrepende, não volta atrás. É desfecho. O verdadeiro para sempre. De um segundo para outro, o mundo se torna um lugar assustador. Talvez muitas pessoas experimentem a morte justamente quando ela acontece na sua vida. E não é consigo, né? Porque a nossa, a gente não experimenta. A gente experimenta a perda, a morte daquelas pessoas que a gente ama, daquilo que nos é caro, de tudo aquilo que vem, principalmente quando a gente fala de uma perda de filho, de uma perda gestacional, né, de tudo aquilo que vem junto com a expectativa da gravidez, com as mudanças que acontecem a partir de saber, as mudanças na cabeça, no corpo, internas, a partir do momento em que tu sabe que tu vai ser mãe e pai, né? E aí, essa morte com gosto e com jeito de absurda. Porque é isso. Não se tem, é muito difícil encontrar palavras para se nomear esse sentimento, esse ato. Eu acho que cada mãe, cada pai encontram as suas palavras. Não há uma que preencha a lacuna que uma perda dessas existe. Outra coisa interessante que eu acho desse fragmento é que há muitos anos, há muitas décadas, né, a gente vem se afastando da morte, se afastando dessa condição da vida, porque tudo aquilo que vive morre, tudo aquilo que vive padece. E morte não combina com maternidade, não combina com gestação, não combina com gravidez, não combina, né? A morte, ela combina lá com uma caminhada muito longa e mesmo assim não é fácil. A gente desaprendeu a perder, a enterrar, a se despedir, e por isso que às vezes ela recai sobre a gente com uma força ainda maior, ainda mais absurda. Principalmente nesse tempo de início de vida, onde toda a energia é voltada para que as coisas aconteçam, né? A força da gravidez, a força da mulher, a força dos planos, a força de uma outra vida. E, de um segundo para o outro, o mundo se torna um lugar assustador. Pode passar? Assustador quando, gente? Pode passar. Quando se perde o controle. Eu acho que para muitas pessoas, para muitas mulheres e para muitos homens, a experiência da gravidez é a primeira experiência de uma certa perda de controle. As coisas dependem muito de vocês, mas não tudo. Quando é definitivo, não há o que fazer. Quando não depende de vocês. Só uma parte depende de vocês, toda a outra não. E às vezes vocês fazem super bem a parte de vocês. Está tudo certo. Mas esse outro ser vivo que está ali, ele já é um ser inteiro. Né? E tem o destino dele. Quando se fica sem chão, eu acho que essa foi uma das frases que eu mais escutei nos processos de luto. Ficar sem chão. Nada do que tu planejou e esperou será, porque isso suscita várias perguntas. O que eu faço com a minha vida? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de certo? Por que comigo? Onde é que eu errei? O que eu não estou entendendo? Isso suscita muitas outras perguntas. Há uma mudança não prevista. Tu estava pronta para um outro tipo de mudança, mas não essa, que te leva para um lugar que já não existe mais também. Porque, às vezes, quando uma mulher perde uma criança, uma perda gestacional, ela não volta a ser uma mulher que não tem filho.
Ela tem, mas não está ali. Então, tem ali a necessidade de uma construção desse lugar novo, de quem eu sou, de como é que eu estou. E a vida não para, né, gente? O dia amanhece, a realidade acontece e a vida segue. Como assim que a vida segue? Cadê a vida que estava aqui, que trazia consigo uma identidade, que passava a dizer: eu não sou mais a fulana, agora eu sou também a mãe, o pai, né? Um novo status, mãe e pai. Um novo lugar, mãe, pai. Um lugar definitivo, não existe as mães, pai. Não existe isso. Uma responsabilidade, um amor sem igual, um amor que está sendo experimentado, um amor que às vezes está sendo conhecido ou reconhecido, se é o segundo filho, né, se já teve uma criança antes, um sonho, um futuro, uma esperança. Imagina se saber o que fazer, imaginava-se saber o que fazer e se tinha disponibilidade para aprender este fazer a partir do filho desejado. Quantas noites eu vou ficar sem dormir? Será que ele vai amamentar? Será que ele vai ter alergia à lactose? Será que eu vou conseguir conciliar? Meu Deus, como é que vai ser quando eu tiver que deixar na creche, na escolinha, com a avó, com não sei quem? Não o mundo sem ele. Não esse mundo que volta. E a gravidez, a maternidade, a paternidade, elas são experiências que alteram isso, elas alteram o cerne da gente, sabe? A gente não fica louco, a gente não é nada disso, mas eles alternam isso da identidade da gente. Então, não é uma experiência trivial, não é uma experiência qualquer, não é uma experiência comum, é uma experiência, sei lá, né? A grande experiência humana, talvez. Pode passar? E, a partir disso, né, um processo de luto. Mas o que é esse luto? A gente diz que o processo de luto ele pode acontecer a partir de uma perda significativa ou com a ameaça de perder. A ameaça de perder, ela já começa a gerar nas pessoas pensamentos, sentimentos, sensações, afetos coerentes com o processo de luto, que tem a ver com todas as experiências que a gente já teve na vida. Nós vamos falar aqui de um luto específico. Nós vamos falar aqui da perda gestacional, da perda neonatal, da perda infantil, de perdas por morte. Mas o processo de luto, ele tem a ver com, psicologicamente falando, com a maneira como a gente vai se colocando e se construindo no mundo. Todas as experiências que a gente viveu na vida da gente preparam a gente para viver outras experiências e outras experiências de perda. Então, esse processo de luto, ele é uma experiência que pressupõe outras experiências, que tem a ver com a tua cultura, com o lugar de onde tu vem, com a tua história de vida, com a tua história familiar, com o significado da maternidade e da paternidade na tua história pessoal, com aquilo que tu já viveu antes deste momento. É uma experiência altamente dolorosa nas emoções e no corpo. Luto dói, gente. Luto dói no corpo. Eu sei que eu não preciso explicar isso para vocês, mas eu faço questão de falar, porque às vezes a gente duvida disso. Dói na garganta, tranca a garganta, dói no corpo, dói na alma, dói nas entranhas da gente. É uma dor que às vezes a gente consegue nomear. A gente chama de tristeza, a gente chama de desânimo, a gente chama de apatia, a gente chama de vários nomes. E tudo isso dói, saudade dói. Né? A gente tem às vezes uma opressão no peito, porque o luto passa por essa experiência também.
ele também é um tempo de ressignificação da vida da gente, que vai responder aquelas perguntas que a gente se fez antes. Quem sou eu agora? Eu sou mãe ou não sou mãe? Quantos filhos eu tenho? Eu quero continuar, não quero continuar? Que estranho, parece que as coisas mudam de sentido e mudam, muitas vezes mudam. O luto também, ele tem, ele tem características de reação frente à perda. Eu acho que o outro encontro que vocês tiveram, vocês falaram sobre o cérebro de luto, né? Quando eu comecei a estudar luto, a gente ainda não associava as relações, as questões do corpo com as questões cerebrais. A gente achava que tudo era subjetivo. Hoje, a gente já sabe que é muito subjetivo, sim, mas também tem muito dos efeitos na maneira como a gente vê a vida, na maneira cotidiana da gente viver. No corpo da gente, como eu falei, mas também na nossa capacidade de concentração, de criatividade, de produção, de paciência, de irritação, de sensibilidade, de várias outras coisas. O luto também tem um tempo disso. E por que eu falo isso e acho importante deixar isso para vocês? Porque quem está lá na vida que seguiu e não foi atingido por isso, às vezes não consegue compreender. Mas ainda tu está chorando? Mas já se passaram 2 meses. Mas como assim que tu não está bem ainda? E perda de filho, além de ter as peculiaridades desse processo de luto, que é diferente de qualquer outro processo de luto que a gente viva, perda de irmão, perda de pai, de mãe, de vó, ele tem características diferentes, ele também tem essas características que afetam a gente. E que é muito importante que vocês saibam, porque talvez as outras pessoas não queiram saber, mas que vocês saibam, porque às vezes vocês têm a impressão que estão ficando loucas e não estão, que vocês não vão conseguir e precisa ter generosidade para pedir ajuda, generosidade consigo, para pedir ajuda, para mostrar os limites, para não se cobrar tanto, né? O luto, ele resulta em transformação. A gente muda. E ele inicia com a aceitação, e não é aquela aceitação de, ai, foi Deus quem quis, foi não sei o quê, não é essa aceitação. Essa aceitação, ela é do mundo para a gente, essa aceitação é da gente para o mundo. Aceitação não é conformação, é entender que a gente perdeu uma coisa muito importante. Mas não é um perder como a gente perde, sei lá, uma agenda. A gente só não vai ter nas mãos, porque nunca mais vai sair do coração, da alma, da lembrança, da história da gente. E é muito importante essa aceitação, porque não há luto sem aceitação da perda e do seu impacto. Exige assimilação da realidade. Saber o que aconteceu é diferente de assimilar, processar, simbolizar o acontecido. É condicionado a alguns fatores para acontecer. Saber o que aconteceu, todas vocês sabem. Desde o momento em que o médico avisa, desde o momento em que vocês sentem no corpo de vocês. Saber, a gente sabe. O luto ele tem um tempo de assimilação, que é quando a gente vai compreendendo a dimensão daquilo que aconteceu. Por isso que em algumas situações, gente, os primeiros dias são os mais fáceis. Conforme o tempo passa, tu vai assimilando e vendo o tamanho do impacto disso na tua vida. Podemos seguir? O luto altera o significado das coisas. Eu li essa frase num livro de um rapaz que conta sobre a perda do pai dele. E o luto altera o significado das coisas. Eu acredito muito no meu trabalho, no trabalho da ONG, de que altere o significado das coisas para uma coisa
digna para vocês. Porque vocês estão diante de uma situação muito difícil, aonde facilmente a gente pode entrar num lugar de muita dor, de muita amargura, de muita tristeza, de muita solidão, e não conseguir mais sair. E é por isso que a gente está aqui hoje para conversar. Porque poder falar, encontrar um espaço para falar sobre isso, é um primeiro caminho para que vocês consigam conectar emoção, sentimento, racionalidade, mudança de significados. Podemos seguir? O luto, além disso que nós falamos, eu acho que eu pulei uma frase lá que é muito importante de eu dizer, eu posso falar agora, que o luto, ele requer tempo, tá? Tempo. Tempo cronológico de dias, horas, meses, anos, tempo psíquico, de se dar tempo para processar. Não existe mais essa história da gente dizer, 1 ano tudo passou. Perda gestacional, perda de filho, perda... É menos provável ainda esse tempo. É o tempo de cada um, da maneira como consegue processar. E o luto, ele é uma experiência individual, singular e variável. Isso quer dizer que, numa família onde se perde uma criança, um bebê, um casal que perde uma gravidez, a mulher sente de um jeito, o homem sente de outro jeito. As perguntas que a mulher se faz, as perguntas que o marido se faz são diferentes. Os dois sentem. A maneira como a mulher expressa, a maneira como o marido expressa é diferente. Os dois sentem, tá? E ele é um processo que ele é variável. Alguns conseguem fazer algumas coisas, precisam de determinadas respostas, o outro não quer falar do assunto, o outro quer deixar isso lá porque dói muito, a outra precisa guardar coisas do bebê, a avó diz, não, dá tudo, minha filha, porque isso não é bom. Cada um sente de uma maneira. E vocês vão ter que ter muita firmeza para sustentar a maneira que lhes fizer bem. Porque a maneira que lhes faz bem, às vezes, não condiz com a maneira das outras pessoas. E o luto também, gente, aí tem uma coisa muito importante, é um processo social. O trabalho da ONG Madalena foi desvelar e gritar para a sociedade, para o mundo, para o Brasil, que perda gestacional, que perda neonatal, que perda de criança também é perda. Porque as pessoas não queriam falar muito sobre esse assunto. Porque achavam 1000 teorias, a gente vai poder falar sobre isso. Então, o reconhecimento de que vocês têm sim razão para sofrer, vocês têm sim razão para falar sobre isso, vocês têm sim razão para ir atrás de tratamento, para conversar, isso é muito importante na sociedade. Não é um virar a página. Isso é muito importante no processo de luto de vocês. E esse processo social, ele exige um espaço de escuta, de fala, de tempo para ser integrado. Eu vou reforçar isso. Luto não é doença, mas o enlutado pode sim adoecer, se não cuidar desses sentimentos com lucidez, com paciência, com generosidade, com tempo, com tratamento adequado, com espaço de fala adequado, às vezes com medicamento adequado, porque não existe medicamento para luto, mas existe medicamento para todas as outras coisas que esse momento produz na vida da gente, e que compromete, às vezes, inclusive, o funcionamento da gente de uma maneira geral. Mas luto não é doença. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas enlutadas que quando elas forem a qualquer médico, a qualquer lugar, que a pessoa for fazer uma anamnese com vocês, o dentista, aconteceu alguma coisa na sua vida nos últimos tempos? Como é que está a tua vida? Contem que vocês tiveram uma perda de filho. Contem. Contem isso, porque o impacto desse acontecimento no corpo da gente, às vezes ele vai aparecendo aos poucos. Que pode ser de um ranger de dentes a
várias outras complicações orgânicas mesmo que se pode ter. Então, isso é uma coisa que eu já quero que vocês tenham sempre. Ah, mas Ana, era só 6 semanas, eu nem tinha contado para ninguém. Fale. Fale para o ginecologista, fale para o cardiologista, fale para endócrino, fale para o clínico geral que tu te sente mal, mal, mal e ele não consegue descobrir o que tu tens. Pode falar. Seguimos. É preciso falar sobre o luto, né? Ah, mas as pessoas, né, ó, nenhuma tristeza irá embora se não for até ser ouvida. Ah, mas as pessoas não querem ouvir, problema das pessoas. Ah, mas vou ficar, as pessoas, quando eu falo, as pessoas ficam em silêncio, vamos aprender juntas a dizer, gente, ó, podem falar, eu vou falar do meu filho sempre, não quero que ninguém fique impactado com o silêncio, porque eu vou falar. A gente vai descobrir respostas para isso, a gente vai criar respostas juntas. Tá? Ah, mas o médico vai dizer, não, mas começo de gestação, isso é assim mesmo. Ah, mas tu vai ter outro filho, mas essa dói, viu, doutor? Essa perda dói muito. O impacto dela no meu corpo tu sabes disso, né? Teu marido sabe disso, porque ele também vai passar por situações assim. Ele também, o corpo dele também vai enrijecer, o corpo dele também vai doer, o corpo dele também, ele também vai se perguntar, meu Deus, será que eu tinha que ter feito alguma coisa e eu não fiz? Será que, né, se for uma gravidez, será que eu devia ter? Ele também vai. Então vocês estão juntos nessa, cada um do seu jeitinho, mas juntos. Podemos passar? O luto pode aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde mental. É isso. Não é doença, mas pode adoecer. Refere-se a um sentimento que pode potencializar a forma de ser de cada um e pode surpreender na sua intensidade, colaborando para o sofrimento psíquico como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, dificuldade de adaptação. Em muitas situações de depressão, transtornos de ansiedade, transtorno de angústia, dificuldades de várias outras situações, quando a gente faz a anamnese de um paciente, tem uma história de luto não falada, não dita, não revelada, não relevada, tá? Qual é a diferença, Ana, de luto e depressão? No luto, a gente quase sempre sabe por que a gente está sofrendo. A gente não sabe o tamanho desse buraco na vida da gente, desse rombo na vida da gente, mas a gente sabe, existe a depressão, às vezes a gente não sabe. A pessoa olha para a vida e a vida está ali, está tudo bem, as pessoas estão com saúde e ela não consegue, as pessoas dizem, mas olha para aquilo que tu tens e ela não consegue olhar. E ela não sabe por quê. No luto, na maioria das vezes, a gente sabe. Às vezes as pessoas chegam no consultório dizendo assim, eu pergunto, como é que começou essa depressão? Teve algum fato relevante? Ah, Ana, não sei, mas eu perdi meu irmão, ele era meu amigão, e depois disso, comecei a ficar estranha, mas aí me casei, perdeu um irmão na adolescência que era um amigão, né? Então, assim, ó, às vezes ele vem só depois na vida da gente. E é muito fundamental entender que, às vezes, esse luto não curado, ele vem disfarçado de outras coisas. Esse luto não curado, no sentido de a palavra cura, não no sentido de extirpar a doença, tá? Isso é a cura pelo viés médico. A gente tira a doença, a gente curou o paciente. Pelo viés filosófico, psicológico, cura é cuidar. Esse luto não cuidado, esse luto não curado, esse luto não cuidado. Luto não tem cura para luto, luto não precisa de cura. Ele é uma experiência. Não há tempo definido para sua duração,
Então, quando alguém disser para vocês, mas já faz 3 meses, para mim, não funciona assim esse tempo. Não tenho medo de dizer, porque quem não tem medo de falar não pode ter medo de escutar, né, gente? E é claro que a gente fala do nosso jeito, ninguém vai ser grosseiro, isso e aquilo, mas tem que poder falar. A gente tem que poder dar voz para isso, senão a gente engole. Hoje de tarde eu fiz um trabalho sobre as consequências de engolir o choro, né? Cada pessoa lida com o seu jeito, a rede de apoio é fundamental, ninguém passa por luto sozinho, ninguém faz luto sozinho, ninguém faz. Ana, mas eu não tenho com quem falar. ONG A Madalena, grupo, terapia. Mas as pessoas não querem me escutar. Diga para as pessoas, não precisa me dizer nada, eu só preciso falar. Ache os espaços, não adoeça, porque as pessoas ao teu redor não conseguem te escutar, porque elas ficam tristes. Elas não vão ficar mais tristes do que você. Tem impactos na família, toda a família sente, o vô, a avó, a sogra, o sogro, o marido, os cunhados, as crianças, todo mundo sente. E por isso que a gente precisa falar, e às vezes, quando a gente não tem resposta para dar, a gente diz, não sei te responder isso, mas eu vou pensar. E depois tu vai falar de novo. Falar sobre luto ajuda a dissipar a dor. Ele vai depurando a dor, né? E é isso que a gente pretende fazer. Pode passar? Ele dissipa a dor, ele conecta emoções. Tem coisas, às vezes, que são muito doidas, assim, né? Que a gente acha que... A gente só não acha que é doido depois que a gente compreende e conecta. Sei lá, todo dia, agora eu tô irritada, não sei o quê, tá tudo bem. Não, que dia é hoje? Dia 16. Dia 16 te diz alguma coisa? Olha só, foi o dia em que eu tive o meu aborto espontâneo, em casa, no trabalho, onde eu estava. Nossa, é um dia que me dá uma sensação. Foi o dia que eu peguei o teste de gravidez. Aí a gente diz, meu Deus do céu, olha só. Daí a gente faz um trabalho e se diz, olha, não precisa ser assim, tá tudo bem. A gente diz, nossa, será que esse dia a gente trabalha com isso? Ele conecta, falar conecta emoções, aponta possibilidades de construção de caminhos para a dor, porque é construção, gente, é caminhada. A experiência da Tati pode servir para muita gente, mas não vai servir para todo mundo, assim como a experiência de vocês pode servir para alguém do grupo, mas pode diferir muito da outra, que tem um outro jeito de lidar com a experiência, né? Ajuda a reconhecer, ajuda a caminhos para dar sentido, para seguir vivendo uma vida digna do amor, experimentado naquele afeto. Aquele amor, aquele afeto precisa ter um lugar na vida de vocês. Ele já é parte da história de vocês. Então a gente precisa dar esse lugar. E às vezes, mas eu não gosto de falar isso. Mas se gostar de pensar, já tá bom. Eu não quero falar para as pessoas. Tem o teu espaço de pensar. Dê dignidade para isso, sabe? Valor mesmo. Ajuda a reconhecer e validar os sentimentos que têm, sim, muito sentido. Realizar o luto não exige esquecer. Cada vez mais a gente está tentando descolar a palavra luto da palavra esquecimento, virar a página, vida que segue, superação. Eu sei que vocês se superam todos os dias, mas isso é uma coisa, luto é outra, né? E acho que a gente usa a palavra superação, eu acho que sim, só que às vezes a gente fala que a gente dá conotação na nossa linguagem de que superar é passei a fase. E não é disso que a gente está falando. Luto é experiência. É muito importante achar um lugar na sua vida para essa experiência. Quem se foi merece um lugar de afeto na sua história, porque ele nunca vai ir por completo. Ele sempre vai ter um espaço dentro de ti. Ele foi e ele é. E ele é e ele será, porque ele é experiência. E tem esse lugarzinho lindo na história de vocês, dolorido, mas lindo na história de vocês também. Merece isso, merece. Você pode sim permitir-se mudar por causa dessa história. Sim.
Ah, mas você não é mais a mesma. Não, nem tentem, gente. Nem tente, porque a gente não é mais a mesma, não. Isso não quer dizer que é pior, nem melhor. Quer dizer que tu viveu uma coisa que tu já que tu não tinha vivido antes e que isso te faz pensar em do que vale a pena a vida, onde eu quero botar minha energia, do que eu gosto, que eu não gosto, quem é que eu quero na minha vida, quem é que eu não quero na minha vida, se eu quero ser mãe, se eu não quero ser mãe, se como é que eu vou levar a minha vida daqui para diante, o que significa essa maternidade, essa paternidade, porque esse pai também não existe, né? Às vezes o contato com a perda pode dar um outro sentido à vida. Eu aprendi isso. Eu aprendi e segurei na mão de pessoas que diziam: é em nome dessa história que eu vou ser uma pessoa digna, para mim, melhor, para mim. Eu vou para o mundo, para as pessoas que chegarem até mim. Ela pode transformar por esse viés também, que para mim, como profissional, é sempre a minha aposta. As pessoas fazem o que elas conseguirem, mas a minha aposta é sempre que elas consigam ser melhores para si. Próxima. Precisamos e podemos falar sobre luto, né? Próxima. Esse é o nosso convite para vocês. Esse é a abertura que a ONG Amada Helena faz, né? Que vocês possam, a partir de agora, nos contar sobre a perda de vocês, sobre o impacto disso na vida, como é que vocês têm lidado com esse luto, quais são os espaços onde você se sente seguro e à vontade para falar da sua perda, quem é a sua rede de apoio, se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas. Esse é o espaço que a gente quer garantir para que vocês possam acessar as emoções de vocês nesse restante de tempo que a gente tem para esse encontro de agora. Enfim, gente, eu acho que agora a gente agradece as pessoas que vão assistir ao vídeo, né? E disponibiliza os espaços da ONG para aquilo que vocês precisarem.